Olha, eu quero falar agora e trazer um pouquinho o debate aqui para o nosso quintal, porque o Congresso derrubou parte dos vetos do presidente Lula à lei do licenciamento ambiental. E, inclusive, Davi Alcolumbre mandou alguns recados. Por meio disso, eu quero chamar o Lucas Martins nessa que é considerada, ou seria considerada, mais uma derrota para o governo neste caso. Uma semana depois da COP, inclusive. Conta pra gente aí, seu Lucas, bem-vindo. Exatamente, Evandro. Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham no 3 em 1. Nós seguimos acompanhando esses votos, desses vetos aqui no Congresso Nacional. Falamos ao vivo, inclusive, aqui do Senado Federal e estamos acompanhando todos esses bastidores, inclusive com os parlamentares. O Congresso analisou, que derrubou integralmente 24 desses 63 vetos que foram apresentados pelo governo federal. Essa derrota, como você bem disse, Evandro, é vista por parlamentares e também a base governista como uma derrota do governo em relação a esses projetos que o governo pretendia e pelo menos esperava que o Congresso Nacional mantivessem aí esses trechos barrados. Em meio a toda essa tensão envolvendo o Congresso Nacional e também o Executivo, principalmente o Senado Federal, a relação entre Lula e Davi Alcolumbre. Os outros 28 vetos que estavam previstos nesse projeto de licenciamento ambiental serão analisados de formas destacadas, ou seja, sairão do projeto da base inicial aí e serão analisados individualmente devido às questões aí, regras que são importantes a serem analisadas de forma individual. Alcolumbre falou um pouco durante a sessão no plenário sobre a importância da votação do licenciamento ambiental para as questões jurídicas do país. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Votar esse veto é fundamental para destravarmos o tema do licenciamento ambiental como um todo, estabilizando o marco legal, dando previsibilidade jurídica e permitindo que o Congresso avance nas demais matérias. E isso não é apenas um detalhe técnico, é essencial para o desenvolvimento do nosso país. Pois é, Evandro, olha só, nós preparamos uma artezinha para falar um pouquinho sobre os vetos que foram derrubados, ou seja, foram restabelecidos por meio do Congresso Nacional e passam a valer novamente a partir de agora. Um deles é por meio do licenciamento ambiental por adesão. As empresas poderão fazer uma autodeclaração de licenciamento ambiental em empreendimentos considerados de médio ou baixo risco ambiental, sem a necessidade do governo, ou seja, do IBAMA, fazer uma supervisão. O outro trecho que agora foi restabelecido torna desnecessária a análise de lideranças indígenas e quilombolas em áreas de interesse das comunidades quando esses empreendimentos forem nessas áreas. Um dos trechos mais polêmicos, inclusive. Nós, é claro, seguimos acompanhando daqui porque a votação ainda segue aqui no Congresso Nacional e atualiza todas as novidades para a nossa audiência. Eu volto com você. Valeu, Lucas. Bom trabalho para você. Vocês podem colocar na tela novamente, então, essa ilustração que mostra alguns dos principais pontos? Temos ali, aí embaixo também, o licenciamento ambiental facilitado em terras indígenas não homologadas, ou seja, aquelas que ainda não foram identificadas ou homologadas como terras indígenas, haveria um licenciamento ambiental. Uma outra situação que chama muito a atenção, como o Lucas mencionou, é a autodeclaração, ou seja, é o empreendedor ir lá e dizer que sim, ele atende aos requisitos ambientais sem que haja uma fiscalização. E aí uma possível irregularidade só seria descoberta depois com denúncia, operação e etc. Ô Zé Maria Trindade, que é a COP30. O presidente Lula não queria que fosse derrubado, mas ele e outros vetos, principalmente a renegociação de estados e municípios, também vão cair, porque há um acordão
Eu assisti lá a conversa de representantes de estados. Minas Gerais fechou, quando eu digo fechou, todos os deputados de Minas Gerais, menos o PT, né, vão derrubar o veto sobre a renegociação dos estados e também esse da licença ambiental. Isso não pega bem para o Brasil, que acabou de sediar a COP 30, né, e é uma derrota clara política do governo. Ontem o ministro Fernando Haddad falou num estremecimento. Não é estremecimento, é uma crise política forte e, mais uma vez, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, unidos. Hoje houve uma grande demonstração, os dois de mãos dadas, inclusive o Hugo Motta na presidência, lá na mesa diretora dos trabalhos do Congresso Nacional. Isso não é comum e muito pelo contrário. A Constituição entendeu que o presidente da Câmara não pode participar da mesa diretora. O vice-presidente do Congresso Nacional é o vice-presidente da Câmara. Isso para não colocar o presidente da Câmara numa situação de inferioridade, sendo comandado ou presidido pelo presidente do Senado. O Congresso é uma terceira casa. Tem uma casa que é a Câmara, a segunda casa, né, Senado, e a terceira casa que é o Congresso. Para vetos, isso aí é votado na Câmara e Senado, mas numa reunião única, no mesmo momento, que é o Congresso Nacional. Então foi sim uma demonstração de força, acho até que desnecessária, mas uma demonstração de força do presidente do Senado, que continua, né, em crise com o governo. Eu até pesquisei e conversei com algumas pessoas. O que ele quer? E não descobriu. Quando essas coisas estão muito debaixo do pano, é que não é coisa muito cheirosa não, viu? Muito bom, Zé. Fala, Bruno Musa. Sem muito a complementar, mas isso mostra o que o Zé Maria trouxe, e ele está lá em Brasília e conhece melhor do que ninguém isso. Se não há uma resposta clara do que o Alcolumbre quer, e não vou entrar no mérito aqui da questão, se é a favor, se é contra, mas mostra que vai na linha do que o Zé Maria trouxe e do que o Alan trouxe. Os incentivos perversos que a política tem, porque tudo que ele está fazendo é com o dinheiro do pagador de imposto. Então o Alcolumbre vai lá e coloca uma conta de 20 e poucos bilhões, 24 bilhões para o governo, que essa conta é nossa. É mais dinheiro para esse governo taxar mais ainda as pessoas para cobrir o seu rombo, que é praticamente insustentável. E nós vemos o Alcolumbre agora, para brigar com o governo, utiliza o nosso dinheiro para também ir contra e a favor de algumas causas, mas brigar com o governo. E a causa pouco importa. De novo, se nesse caso é a favor ou contra, não é isso que vale. O que vale é ele bater de frente com o governo. E como ele bate de frente? Com o poder que eles têm. E quem o sustenta? A gente, o pagador de imposto. Fala, Loyola, você entende como uma derrota? Eu acho que é uma derrota do país, antes de tudo, Evandro. Por quê? É um retrocesso nessa questão ambiental. Na linha ambiental, a gente deveria ser muito mais precavido. Esse processo de autodeclaração é uma prática extremamente danosa para o processo de licenciamento do país, pode trazer danos irreversíveis aos biomas brasileiros que valem muito, têm valor financeiro também, e que podem vir aí a sofrer danos irreparáveis em função desse processo. Então, eu acho que não é o governo que perde, é o país que perde. Agora, nessa tensão com o Senado e com a Câmara, Evandro, um ponto que está passando despercebido das análises é o quanto a indicação do Messias está dialogando com a bancada evangélica, que sabemos todos, é uma questão extremamente crítica para o governo Lula, é um público que tem muita resistência aos governos de esquerda de maneira geral. Destaco, inclusive, a fala do deputado federal Otônio de Paula, que é um deputado de direita, que é um deputado evangélico, fazendo críticas muito fortes ao presidente do Senado, Alcolumbre, justamente por estar defendendo, e lembrando também que o ministro Mendonça, também evangélico, foi o primeiro a se manifestar favorável à indicação de Messias. Então a gente pode, vejo aí muita torcida para que essa indicação dê errado, mas podemos ter uma surpresa bastante grande, principalmente no que se refere à aceitação da bancada evangélica de mais um ministro evangélico aí no STF.
Fala, Gani. Olha, eu vejo que foi uma grande derrota, assim, do governo, ainda mais após a COP30. E junto com isso, vamos lembrar que o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado não foram à cerimônia ali após a votação da isenção do imposto de renda. Então, eles estão dando um recado muito claro para o governo que a relação está bastante complicada. No caso de Davi Alcolumbre, é claro que isso envolve a própria indicação do Messias para o Supremo. Davi Alcolumbre gostaria de Rodrigo Pacheco. Agora, é claro também que esse tipo de retaliação por parte de Davi Alcolumbre, ela também não é correta, né? Porque é prerrogativa do presidente da República indicar quem ele queira, mas, né, a gente sabe como é que funciona o jogo da política. E lá, com o Hugo Mota, a relação está estremecida a partir do momento que ele colocou o Guilherme Derrite na relatoria do projeto antifacção criminosa. Mas são sinais muito concretos, Evandro, de que essa relação está bastante complicada. E à véspera de um ano eleitoral, isso é muito ruim para o governo.